Olha, eu sou o João Paulo Izatuga, estamos começando mais o Cozinhando com a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. E nesse momento a representante, que é a Suzana. Olha a responsabilidade, menina. 75 mil advogados e advogadas do Paraná e você está aqui, sabe, sempre degustando. Nós já fizemos um quadro com várias carnes, tipos de carnes, bem gostosos, por sinal. Fizemos um quadro de sarado, só pratos sarados. E foi uma indicação da nossa colega Daniela Nardes, né? Muito gente boa. E também do Deneca. Do Deneca, que é parceiro, mas... Isso. E uma coisa também interessante é o seguinte, a nossa função não é ensinar, é que a pessoa consiga falar, puxa, me inspirei, vou fazer lá aquele suspiro, vou fazer aquele que bebe, vou fazer o que mas é a inspiração, a gente está aqui para inspirar os advogados e as advogadas que representam, você representando todo esse time. Olha só, se eu fosse advogado, certo? Eu teria desconto em mercados, em clínicas, em hospitais, em muitos lugares do Paraná. Em muitos. Nós temos muitos convênios, a Caixa tem muitos convênios. Basta acessar a homepage, né? E lá nós vamos ter todos os convênios, todos os projetos que estão em andamento, né? E esse Cozinhando com a Caixa é também um projeto que nós lançamos agora para a Semana do Advogado. E eu tive o grande prazer de estar aqui com o nosso chefe João, né? Opa! No casa do João? Na casa do João, hoje, né? E no primeiro dia, degustando as carnes, né? E aprendendo como é que faz e como é que... com o Deco, como é que faz, como é que compra a carne, porque a grande dificuldade, para mim, pelo menos, era que carne eu vou comprar. Sim. Né? E sair dali sabendo que carne eu devo comprar. Legal, né? E também como prepará-la na chapa ou na grelha, né? Uhum. E ontem, aquele cardápio sarado, né? Sim, uma lasanha de berinjela. Espetacular. Oh. Sabe, para mim tem sido um momento muito rico, sabe? Estou, assim, bastante feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com o João, que é um grande chefe, né? Trazendo para os meus colegas e as minhas colegas advogadas a possibilidade de aprender e de ter essa possibilidade de se espelhar em algo na hora que quer fazer alguma coisa, sabe? E também fazer sem medo, porque a cozinha não é... Eu aqui com o João, que é um grande chefe, vi que a cozinha não é um bicho, sabe? Que eu acho até que eu vou conseguir fazer alguma coisa, João. Mas não tem nem dúvida, menina, olha só, eu nesses 20 anos de programa no SBT, nós realizamos mais de 4 mil pratos. Olha só. E eu comi todos. Então é você comendo, que você vai à mão. Uhum. Cada um tem um jeito de fazer. Olha, se eu pegar 20 pessoas que o mesmo arroz e feijão e der para elas fazerem, todos vão ficar diferentes. Sim. Que um coloca alho, um coloca bacon, outro não coloca, outro fica papa, outro fica... Sabe? Mas é tudo gostoso, porque é feito com amor. A nossa intenção, eu achei muito legal, a intenção da Caixa foi essa, sabe? João, a gente tem que cuidar do corpo do advogado, mas também da cabeça do advogado. E agora nós estamos no momento da cabeça e do corpo. Nesse momento de pandemia, né? Sim. Eu acho que cozinhar é uma coisa assim que te tira daquele estresse do dia a dia, sabe? Cozinhar para sua família é uma entrega de carinho, uma demonstração de amor. Verdade, né? verdade. Então, o projeto ele se inspirou nessa situação de eu entregar carinho, entregar amor à minha família. Né? É porque assim, olha o que eu aprendi, menina. E olha, eu aprendi nesses 20 anos que eu não cozinhava, mas eu aprendi que às vezes um arroz e feijão no amor é melhor que filé mignon no pau. Verdade. Sabe? O cara tá fazendo filé mignon lá querendo chutar todo mundo, não dá. É melhor um anguzinho, um feijão e o arroz, tá ótimo, um ovo. Isso sabe, mesmo. Com carinho, fala, ó, amor, eu fiz pra você, tá feita a confusão, né? Viu, João? E daí, pode falar. Mas hoje eu estou especialmente feliz. Certo. Por estar na casa do João, certo. Que é onde nós vamos gravar hoje, né? E também porque eu consegui trazer para cá a minha querida, grande amiga, advogada, professora, muito sommelier, muito famosa. Isso é a cereja do bolo do nosso projeto. Aí a doutora Rita Brum. Você vê, além de famosa, ainda é advogada. É advogada. E uma das melhores que tem aí. Eu fiquei muito feliz quando a Rita disse, não, Suzana, eu vou lá falar de vinho para os advogados. Olha. Eu fiquei muito feliz. Ó, a professora, ela é humilde, sabe, o jeitinho dela. O pai dela é um amigo meu, o Sérgio Brum, querido, certo? Mas ela, com esse jeitinho aí, eu sei que é muito famosa, muito respeitada no meio. Muito sabe? mesmo. Principalmente na enogastronomia, que você é uma sommelier.
Né? Vou passar o microfone. Eu vou passar o microfone para a Rita, que é a nossa estrela de hoje. Ô Rita, você bonita, advogada, professora, sommelier, sabe? É muita coisa, mas hoje o recado vai ser uma harmonização. Muita gente, muito advogado nesse momento, e muita advogada fala, o que eu vou servir para o meu amor? O que eu vou servir? Sabe, o que eu vou fazer? E hoje você vai explicar, né? Isso, eu quero primeiro agradecer a oportunidade, agradecer a Suzana pelo convite, estou muito honrada de estar aqui na casa do João, na presença de um grande chefe também. Que tal? E eu acho muito legal essa questão da gente falar sobre enogastronomia, principalmente nesse período que a gente está passando de Covid, de pandemia, como vocês mesmos comentaram antes, cuidar da cabeça. Se o advogado, se as pessoas cuidam da família, da cabeça, elas vão trabalhar muito melhor. Elas vão conseguir fazer as coisas do dia a dia muito melhor. E o vinho, eu acho que tem uma ligação com o direito também, porque a história já nos conta que naqueles simpósios interessantes dos gregos, onde eles discutiam inclusive o direito, o vinho fazia parte. E ele vem acompanhando a nossa história, entrou na parte da gastronomia. E o que é o objetivo da enogastronomia? É você potencializar o prazer da tua refeição. É você poder melhorar o vinho e melhorar a comida. Então, pequenas dicas, um pouco conhecimento que a gente tenha, a gente já consegue comer melhor, confraternizar melhor, puxando já o gancho que o vinho é a bebida da pandemia. A venda e o consumo de vinho de março para cá já cresceu mais de 40% em todo o mundo, praticamente. Puxa, né? Que bacana, que informação legal. Então, nós temos novos bebedores de vinho, que é pessoas que não conheciam a bebida. E por que se consome o vinho? Porque ela é uma bebida para a gente compartilhar. Para a gente estar dividindo com a família, dividindo com as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu acho que, como você falou de cozinha com amor, o vinho também entra nessa questão do amor. E também eu, que sou coroa, tá? Estou beirando os 60 e o médico falou, viu, tome uma taça de vinho por dia, que vai fazer bem para o teu coração, vai fazer bem para você. Então, além de tudo isso, além do prazer, além de salientar o sabor da comida, além de muita coisa, também faz bem para a saúde. Sim, a bebida com moderação, claro, o vinho com moderação, ele traz muitos benefícios para o sono, para a saúde, questão cardíaca, até para acelerar, ajudar no emagrecimento, né? Se tomado com moderação. Então, o vinho só tem coisa boa, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou convidar vocês para só dar um pique aqui, quando nós voltarmos, estão dentro da cozinha da casa do João. Você é convidado. Olha, como nós combinamos, nós viemos para dentro da nossa cozinha. Vocês não reparem na bagunça, mas isso aqui é uma cozinha que funciona mesmo. É uma cozinha que nós estamos no intervalo entre o almoço e o jantar. E eu tenho aqui, para começar a nossa produção, eu tenho 1 litro de leite. Tenho, você vê, olha, isso aqui é um macete que eu uso aqui na cozinha, que tem pimenta e sal. Já está aqui. Então eu não preciso salgar. Então foi já bem fresquinha. Potinhos pequenos, certo? Dura 2 dias, para nós cozinha 1 dia, um potinho desse aqui. Tenho a mesma porção de farinha de trigo, eu uso a mesma porção de manteiga. Manteiga de qualidade, eu estou usando, por exemplo, essa aqui, não é merchan, porque nós estamos falando com os advogados e com as advogadas. Uma manteiga gastronômica. Porque às vezes você fala, mas o resultado não deu, porque você usou margarina. Sendo manteiga, vai dar certo. Você vai fazer o bechamel ou o molho branco, como você quiser. E depois que eu colocar no fogo baixo, derretendo a manteiga, eu faço o roux, que é com a roux, chama R-O-U-X, chama a mistura entre manteiga e farinha. Francês, mas é manteiga e farinha. Aí eu acrescento todo o leite, vou mexendo, se tiver o fouet, vou mexendo, depois eu salgo a pimenta e finalizo com noz moscada, finalizo. Mas agora nós vamos tirar aqui informações da nossa professora Rita Brum. Se eu estou fazendo, vamos supor que eu seja uma advogada, estou fazendo lá pro meu querido, para minha filha, vou fazer um molho branco com uma massa. O que harmoniza? Que você está aí, eu vi que você puxou um monte de vinho. Tem bastante vinho aí. E nós não estamos bebendo, mas acho que não custa você
Olha, supondo que o nosso amigo, a nossa amiga não saiba nada. Comece do começo, querida. O que nós podemos fazer? Bom, o vinho é a bebida mais gastronômica que existe. E não é por causa de frescura, porque o custo às vezes é mais elevado do que de outras bebidas, mas sim por causa da composição química do vinho. Como você mesmo falou, por causa de um molho bechamel, você explicou como você está fazendo esse molho. Você colocou manteiga, que manteiga dá sim toda a diferença. Você colocou farinha, você vai colocar sal, pimenta, a noz moscada. Cada um desses elementos que você vai colocar no prato, no molho, vai compatibilizar com algum elemento também do vinho. Então, às vezes, é interessante a gente conhecer essas questões de regrinhas de harmonização para a gente melhorar o nosso prazer da refeição. Sim. O elemento principal do vinho, que eu acho que o que entra ali em razão da manteiga, da gordura que a gente coloca no molho bechamel, é a acidez. O vinho é super ácido, todos os vinhos têm acidez elevada e o espumante é o que a gente encontra mais acidez. Então, se você for fazer uma massa com molho bechamel, só o molho bechamel e uma massinha... Bem suave. A gente não tem proteína, você não vai ter uma carne de origem bovina ou um peixe, alguma outra coisa. Sim. A gente pode optar sempre por um vinho branco, um vinho espumante, um vinho tinto de corpo leve. Opa! A primeira regra que a gente tem que pensar em enogastronomia é que o vinho tem que ter o mesmo peso do prato. Então, para pratos leves, vinhos leves, para pratos mais pesados, mais potentes, por vinhos exemplo, doutora, mais vou encorpados. fazer uma rabada bem condimentada, com molho bem forte. Qual vinho que eu uso? Eu tenho que optar por vinhos que tenham o peso da rabada. A rabada vai ter gordura, vai ter suculência. Sim, então, eu preciso de vinhos que compatibilizem com essa rabada. Então, as sugestões de uvas, às vezes as pessoas não conhecem a diferença. A gente tem uvas encorpadas que resultam em vinhos mais encorpados, como a Cabernet Sauvignon. Aqui eu trouxe um vinho da uva Cabernet Sauvignon. A gente tem alguns blends. Esse é um vinho francês da região de Bordeaux. Quando você fala blend, é uma mistura, doutora? Isso, blend é diferente de vinho varietal, né? Os vinhos varietais, quando a gente fala, são vinhos elaborados apenas com uma uva. Então, eu vou ter Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petit Verdot... Quando tem um nome, é uma uva só? Quando tem o nome no rótulo, por exemplo, esse vinho aqui está escrito Sauvignon Blanc, esse aqui está escrito Cabernet Sauvignon, é um vinho varietal. Certo. Dependendo da legislação do país, se é aqui na nossa região, aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, Uruguai, os blends eu vou encontrar o nome de várias uvas no rótulo. Então, entendi. Eu posso ter um blend de Malbec Syrah. Posso ter um blend de Cabernet Sauvignon, Malbec e já vi e não Verdot. entendi. Por exemplo, são dois nomes. Eu falo, poxa, tem dois nomes de uva. Isso é um blend. Isso, é um blend. Agora, para complicar, por exemplo, esse francês... Para complicar. Ele não está escrito o nome da uva. Ele está escrito região de Bordeaux. Então, algumas regiões, alguns países, eles têm os rótulos que não são tão atrativos para o consumidor. Inclusive, nesses países, falando para os nossos colegas advogados, já existem campanhas para facilitar o acesso das informações aos consumidores. A França está trabalhando para isso, porque são rótulos muito confusos, mas eu sei que o vinho de Bordeaux é um blend. Mas aí a pessoa tem que conhecer um pouquinho mais. O consumidor acaba ficando prejudicado. Correto. Então, nesses países, eles já estão nessa tendência de facilitar o consumidor, facilitar com que o consumidor entenda o que está escrito no rótulo, ele conheça o que está escrito no rótulo. Entendi. Né? Então, o ideal para o molho é a gente pensar o que vai acompanhar. É só o molho com a massa? Então, um vinho mais leve, um vinho com boa acidez, um vinho espumante, um vinho branco, até um vinho rosé, que o vinho rosé agora, gente, é tendência. É mesmo? Vinho rosé? O vinho rosé é tendência. Vinhos em lata. Então, vinhos em lata? Vinhos em lata. Eu nunca tomei. Estão vindo com tudo, são tendências novas e também nessa pegada de trazer o público jovem para o consumo do vinho, certo. E também para você simplificar o vinho. Esse negócio de muito saca-rolha, de muita frescura. Então, você está lá na beira da praia, você não vai abrir lá um chablis caríssimo francês ali em Balneário Camboriú. Né? Agora, você está lá com o teu vinhozinho em lata, você abre teu moscatel, teu espumante em lata. Puxa, vinho em lata, que novidade. E é bom, você tomou? É bom. Nós temos, inclusive, os produtores nacionais estão caprichando muito, a gente está começando a encontrar com mais facilidade pela internet, pelos e-commerces. Fica aí a dica para as redes de supermercado começarem a investir, né? Mas são tendências de coisas para
facilitar o consumo, para atrair as pessoas, que não tem frescura, não é só o vinho caro que é bom. Não é só o cara que é o eno chato, que diz que entende um pouco mais, porque tem dinheiro para comprar o vinho. Não podemos ofender ninguém, não estamos chamando ninguém de eno chato. É que tem aquele que, né, ele aprende tanto que ele quer passar, né? Não, mas e esse que eu acho que o mais legal da profissão de sommelier é você simplificar, trazer o povo. Se a população gosta de tomar o vinho de mesa, aquele vinho de garrafão, que não é o que a gente estuda na enogastronomia, mas se a pessoa gosta, ela que tome. Sim, né? A gente sim, não tem problema nenhum. Bebendo vinho, ela que beba o vinho. Então, eu acho que o mais legal é a gente aproveitar também essa questão de pandemia para a gente começar a ampliar os nossos horizontes e sair da nossa zona de conforto e tentar experimentar coisas novas, como, por exemplo, o vinho em lata, né? Olha, o bechamel está pronto. Estou aqui, vou usar mais ou menos um copo de bechamel, uma xícara, mas antes eu vou derreter. Olha, eu tenho 4 colheres de sopa de manteiga. Não tem problema ficar assim. Tenho uma cebola cortada finamente. Eu estou usando aqui a tábua da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. E vou deixar essa maravilha dar uma descansada, deixa fritar um pouquinho. Depois eu vou colocar o bechamel, que é aquela xícara, e depois finalizo com o creme de leite e sal. E tá feita a confusão. Olha, eu peguei aqui, ó, uma colher, uma xícara de bechamel que eu já havia feito, coloquei naquelas 4 colheres de sopa de manteiga e com aquela cebola. Ó, olha, esse é o soubise, certo? Não finalizei ainda? Ainda não. Como é que nós vamos finalizar? Com quase uma caixinha. São 3 colheres exageradas de creme de leite fresco. Olha. Fica meio esse brilho, meio oleoso? Fica. E fica uma verdadeira delícia. Isso aqui é para apavorar. E vou finalizar com sal e pimenta do reino. E vou reservar que depois eu vou mostrar tudo para vocês, beleza? Então agora, Rita, continua porque eu não posso atrapalhar, que eu vou preparar o próximo prato. Além das taças, outra coisa muito interessante é a gente conhecer um pouquinho sobre os utensílios que a gente pode usar para beber o vinho, para servir o vinho. Entre eles, eu coloquei algumas coisas aqui, que vocês podem ver, que inclusive lá na Caixa, na loja da Caixa, a gente encontra esses kits bonitinhos aqui, com saca-rolha. E o saca-rolha da Caixa, ele a gente considera como o profissional de sommelier, porque ele tem 2 níveis aqui, o que facilita a abertura da garrafa. Então, se eu fosse recomendar um saca-rolha para vocês comprarem, eu recomendaria esse aqui, porque ele tem 2 níveis, 2 estágios. Então, evita com que a gente faça força para frente, tenha muito esforço para abrir a garrafa. Ele é muito prático, além de ser pequenininho, leve, você pode levar no bolso, na bolsa, nas suas viagens e tomar vinho em qualquer lugar. Outra coisa interessante também são os termômetros. Vinho tem que estar sempre na temperatura correta de serviço, que a gente chama. Não é frescura, a gente potencializa defeitos e qualidades dependendo da temperatura. Então, a dica para vocês é que vinhos espumantes, vinhos brancos, a gente sirva entre 6 a 8 graus, então bem gelado. Os vinhos rosés de 8 a 12 graus. Os vinhos tintos de corpo leve de 14 a 16 graus. E os vinhos tintos mais encorpados de 16 a 18 graus. Então, eu posso manter dentro de uma adega climatizada. Se eu não tiver uma adega climatizada, vinhos tintos vocês podem deixar na porta da geladeira umas 3 horas, que ele vai chegar próxima a essa temperatura. Não deixa sempre, doutora, não deixa sempre. Não, se você deixar muito tempo o vinho tinto, se ele for perto dos 18 graus, ele vai ficar muito gelado. Então, quando está muito gelado, você não vai perceber todos os aromas e todos os sabores. Puxa. Ao contrário, os vinhos brancos e os vinhos espumantes, eu posso deixar bem geladinho. Então, eu posso manter na geladeira se eu não tiver uma adega climatizada. Posso manter? Cuidado só com o freezer, principalmente quando a gente fala de vinhos espumantes. O vinho espumante tem o perlage, tem pressão dentro dessa garrafa. Aí chega a ter até 3 atmosferas de pressão, que é próximo, às vezes, ao pneu de um carro. Então, se
se isso estourar no rosto da pessoa, pode causar um acidente. Cuidado quando for abrir e cuidado quando deixar no freezer, porque o freezer vai potencializar essa pressão. Quando a pessoa for abrir, às vezes escapa a rolha sai voando, então tem que ter muito cuidado. Uma dica de espumante para vocês, essa é uma rolha de espumante. Então, espumante geralmente não tem safra. O que é safra? Safra é o ano que aparece no rótulo do vinho. Está dizendo para mim qual é o ano em que as uvas foram colhidas. Então, se aparece 2017, 2016, 2013, eu sei que foi nesse ano em que as uvas foram colhidas. No caso dos vinhos espumantes, com exceção dos vintages, que são espumantes mais especiais, a gente não encontra a data da safra no rótulo. Então, a gente não sabe quando esses vinhos foram elaborados. Uma dica para vocês saberem se esse vinho espumante é jovem ou não, é que quando vocês tirarem a rolha, essa parte de baixo aqui, ela vai ficar bem larga. Quanto mais ela abrir essa parte de baixo, mais em formato do cogumelo ficar, mais ela vai estar te dando uma indicação de que esse vinho espumante é um vinho mais jovem. Aqui também a gente tem a bomba de vácuo, que essa bomba de vácuo ela é muito útil para quando você quer abrir o seu vinho, tomar a sua tacinha antes de dormir e não vai tomar a garrafa inteira que quer guardar para outro dia. Então, você pode utilizar esse recurso da bomba de vácuo que você vai preservar. Não é milagre, porque não existe milagre. Como é que é essa bomba de vácuo? Agora me interessou. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou só ter que tirar o microfone. Então eu vou abrir uma garrafa de vinho aqui para vocês, aproveitando a dica das rolhas. Isso aqui é o screw cap. Screw cap é a rolha de rosca, tampa de rosca, que antigamente era associado a vinhos de baixa qualidade, mas isso já não existe mais. Hoje em dia, os países mais tecnológicos em relação a vinho, como a Austrália, Nova Zelândia e a África do Sul, utilizam praticamente o screw cap. A tecnologia faz com que ele preserve o vinho tão bem quanto outros tipos de rolha. Tá? Então, tem uma dica aqui bem legal para vocês para abrir o screw cap. Então, eu vou abrir para vocês darem uma olhada. Vou servir numa taça para vocês verem a quantidade de vinho que a gente pode pôr numa taça. Não é porque a taça é grande que eu vou encher até a boca, embora a gente tenha vontade às vezes, mas não, eu tenho que servir até aproximadamente 1/3 da taça para que eu consiga fazer aquele movimento de girar a taça, né, para vocês perceberem os aromas. E depois eu vou fechar com a bomba de vácuo para vocês verem como funciona. Pode ser, chefe João? Mas se manda, eu estou aqui trabalhando, porque eu estou preparando. O próximo vai ser um pulo do gato. Eu dou um curso de molhos e seus segredos, e esse molho Mornay é o pulo do gato. Você vai experimentar, mas pode continuar aí que você é professor. Eu estou prestando atenção, um olho aqui e o outro aí, hein? Que bom. Geralmente, quando a gente vai abrir o screw cap, a gente acha que tem que abrir por aqui, por cima. Mas aí, às vezes, a pessoa força, não consegue, tem que pegar uma faquinha de serra, vai se machucar, vai estragar a rolha, passa raiva. E, além de tudo, não é nada elegante. Tem uma dica para vocês nunca mais errarem no screw cap. Olha só, agora chegou o momento do molho Mornay. Daqui a pouco nós vamos continuar a conversa com a doutora Rita, mas o molho Mornay, esse é o pulo do gato, hein? Então, fiz bechamel, tenho aqui um copo de 200 ml de bechamel. Coloco o creme de leite, que é uma xícara. Então, praticamente, se você for no mercado, compra um potinho de creme de leite. Essa receita que eu vou passar para vocês daí, ela é uma base, eu estou fazendo aqui praticamente meia receita e meia. Tenho aqui 2 gemas de ovos. Então vamos lá. Eu tenho o bechamel, que está bem com pouquinho sal, muito pouco sal. Coloquei o creme de leite fresco, coloquei as gemas de ovo. Olha, se você for comprar, e você vai comprar, olha só, esse aqui é um queijo, chama-se Gruyère. Gruyère, é G-R-U-Y-E-R-E. Aqui tem mais ou menos umas 5 colheres, por aí. Não é um queijo muito econômico, mas também não é caro. Essa peça aqui deve custar uns R$5, não é caro. Parmesão, você pode comprar o ralado. Eu comprei o ralado, que é o mais simples.
e você pode ralar o parmesão. Eu também tenho 6 colheres de sopa de queijo parmesão. O fogo tá ligado no baixo, olha lá, ó. Certo? E vou. Como o parmesão tá ralado e o gruyère ainda não, eu vou esperar derreter o gruyère com bastante calma, certo? Olha, esse molho aqui é gozação, é o bicho da goiaba. E vou colocando aos poucos azeite de oliva, muito aos poucos. E depois eu vou salgar. Como eu fiz o bechamel bem leve, mas os queijos têm sal, você tem que tomar um cuidado, que senão você está usando produtos de muita qualidade elevadíssima, mas você pode deixar o troço ruim. Então você tem que tomar cuidado. Então o sal, se você puder, seria o último valete que você vai na tua jogada aí. Ó, coloquei o azeite de oliva. Muito importante nesse momento é experimentar. Bom. Sal com pimenta. Tá quase derretendo meu queijo gruyère. Deixa eu pegar aqui que eu não posso ficar colocando o dedo. Então assim, ó. E vou finalizar, certo? Só vou esperar derreter e o queijo mornar e tá pronto. Beleza? E agora eu vou preparando a próxima receita. Doutora, eu gostei tanto quando você falou da tampa primeiro, eu me senti mal, que eu sempre fazia assim e cortava a minha mão. Aí você chega, pequenininha, magrinha, chega, faz assim, ó. Eu falei, mãe. Abrindo por aqui você tem mais segurança. Total. A questão para você não se machucar, né? Porque Total. você evita de... E o seu marido Marcão, que é meu amigo, o Marcos, me diga uma coisa, ele sabia ou você ensinou? Ai, vou ter que confessar que eu ensinei. Eu sabia. E me diga uma coisa, esse equipamento que você tirou a bombinha de vácuo. O vácuo. Pô, achei fantástico. Isso é muito legal, muito né? legal. São porque é o seguinte, nós não queremos perder, às vezes, né? Você fez um investimento num vinho ou ganhou de alguém com o maior carinho, você tomou uma taça que o teu companheiro, tua companheira não tomou, e aí você vai perder o vinho? Sim. E outras vezes você está sozinha. Pergunta, deixo na porta da geladeira se ele for branco, mas se for escuro e eu tirei o vácuo, posso deixar fora da geladeira? Não, deixar na geladeira. Na geladeira. Depois de aberto, sempre deixar na geladeira. Legal. Agora, eu queria falar outra coisa. Você está mexendo com queijo aí. Queijo é um arqui-inimigo do vinho em harmonização. Diferente do que a gente pensa daquelas noites de queijos e vinhos, queijo é um elemento muito complicado em enogastronomia. É mesmo? Então, Olha. as dicas para esses queijos que você usou para parmesão, gruyère, a gente tem que pensar na questão, além da gordura, do sal que esses vinhos têm. Então, o tanino em excesso, ele pode conflitar com esses... E o vinho não fica bom. Do queijo, você pode ter uma sensação de amargor na boca. Então, quando a pessoa for consumir o vinho com a comida, ela pode ter aquela sensação de amargor metálica na boca e achar que há algum defeito no prato. E, na verdade, é uma reação química entre o vinho e a comida. Por isso que, às vezes, optar por um vinho que seja mais adequado vai potencializar o prazer da tua refeição. Vinho... Você pode servir, inclusive, um branco com queijo, harmoniza super bem. Ótima dica. Se a pessoa não gosta do vinho branco ou quer tomar o vinho tinto, cuidado com o tanino. O tanino é aquela substância que causa a astringência, que amarra a boca, que dá aquela secura na boca. Então, vinhos com uvas menos tânicas, por exemplo, Merlot, Pinot Noir, né? Nós temos esse tipo de uva, Cabernet Franc. Os blends ajudam a equilibrar o tanino. Vinhos de safras mais antigas, porque quanto mais jovem o vinho, mais tanino ele tem, mais potente ele tem. Com os anos ele vai ficando mais maduro, vai ficando com menos tanino, né? Vai melhorando. Sim. Então, esse cuidado às vezes com o queijo, porque além da gordura em excesso, ele vai ter sal, o brie, o camembert, que tem aquele mofo, que já é amargo. Sim, olha, nós vamos fazer aí um gorgonzola. Então, gorgonzola também. Pega aqui a colherinha, pega essa colher, tá limpinha, experimente o queijo. Depois você pode falar aí no microfone. Suzana, vem cá. Pode passar na frente das câmeras aí, você manda, você é da Caixa. Você é da Caixa de Assistência dos Advogados. Bom, né? Não é bom?
Agora, o queijo, quando a gente faz uma harmonização, como você fez, você colocou creme de leite, tinha outros elementos, fica mais fácil de você casar com os vinhos do que você comendo o pedaço do queijo sozinho com o vinho. Okay. Quando a gente utiliza ele na cocção... Deu uma suavizada. Isso. Bacana. Então faz o seguinte, ó. Vamos para o próximo prato, que é gorgonzola. Facílimo, creme de gorgonzola. Olha, para fazer esse molho gorgonzola, que é o último dessa série, porque é o seguinte, entre os molhos que eu faço e as informações que a doutora Rita nos dá, sabe, a doutora Rita matou a pau. Porque é o seguinte, você já veio com um monte de novidade, que depois eu vou me exibir para minha mulher ali que chegou agora, que é a Lilian, que é o seguinte, eu tenho que me exibir, porque quando eu soube do segredo de abrir essa rolha sem cortar minha mão, já adorei, sabe? E também como você conservar um vinho bom, que você não vai fazer isso com vinho ruim, né, Rita? Você vai fazer com vinho bom, né? Ó, eu coloquei ali manteiga e alho, então tá todo mundo guardado. Me diga uma coisa. Sim. O que eu tomo com essa taça aqui? Essa taça aqui, Ana... Eu comecei falando pela flute, aquela hora, para o espumante. Tá. Essa aqui, como você falou no início... Universal. É a taça quando a gente pode... Não tem as outras, ou seja, a gente não é obrigado a ter todas as taças de todos os tamanhos em casa, principalmente quem tem restaurante, um wine bar e tal. É difícil você armazenar tantas taças. Sim. Esse é um tamanho ideal para você servir tanto vinho branco, um tinto ou um rosé. A diferença dessa taça aqui, o nome dessa taça é taça Borgonha. Ela tem um desenho diferente, ela é mais gordinha. Ela é uma taça que foi desenvolvida para tomar os vinhos da região da Borgonha. Então, vinhos que a gente tem da região da Borgonha são os da uva Pinot Noir. Então, é uma taça que ela foi desenvolvida... E dá diferença? Vinhos. Dá diferença porque ela deixa o ar aera mais. E quando ela vai jogar o vinho dentro da boca, ela joga também de uma maneira que ela pegue as papilas gustativas de uma forma melhor. Então, as taças, elas não são desenvolvidas aleatoriamente. Existe muito estudo também no desenvolvimento dessas taças, eu não posso ser tão grosseiro de falar, toma num copo aí, não pode ser assim, né? Porque perde todo o encanto que o vinho proporciona. Mas para análise sensorial, a gente gosta de utilizar as taças corretas. Agora, a gente, na nossa casa, com os nossos amigos, a gente usa o copo, a taça que a gente tiver, né? Então, para deixar a coisa mais simples. E esse é bem maior, né, Rita? Então, esse é grandão. Essa taça é bem grande. Como eu já falei no começo, sempre a gente tem que tomar o cuidado para servir até 1/3 da taça. Não é porque a taça é grande que eu vou encher a taça, né? Então, se quer agradar a pessoa, vou encher aqui. Então, até 1/3. Eu dou a dica que quando a gente tem essa voltinha aqui, ó, quando termina a voltinha da taça, eu paro de servir. Então, acho que ali para a gente olhar e conseguir parar de servir, fica mais fácil de analisar. Essa taça é para vinhos tintos mais potentes, vinhos tintos mais encorpados. Por exemplo, esse Cabernet Sauvignon que eu trouxe aqui, um vinho Bordeaux, que são vinhos mais estruturados, vinhos que eu preciso que tenham também mais espaço de contato com o oxigênio. Então, são taças desenvolvidas para esses estilos de vinho. Mas eu não preciso ter todas delas, né? Posso ter uma taça convencional, de um tamanho padrão, que eu vou servir todos os estilos de vinho que eu comprar, que eu quiser degustar e pronto, da forma mais simples. E dá para beber todo dia? Tá, né? Só não tomar um barril. Uma tacinha de vinho por dia para as mulheres e até 2 tacinhas para os homens é recomendado para a saúde. Tacinhas de 125 a 150 ml, né, gente? Então, é tudo com moderação. Não é aquela taça de chopp. Tudo com moderação faz bem. O vinho tem várias substâncias que fazem bem para a saúde. Além de que combina com tudo. Combina com uma massa, com uma carne, com uma tábua de frios, com chocolate, com sobremesas. A gente tem vários estilos de vinhos e cada estilo de vinho vai combinar com um prato diferente que a gente vai fazer na nossa casa. Apesar de ser molho branco, olha só, olha a textura. Eu derreti a manteiga, daí fritei bem os alhos, aquele pretinho ali é o alho, o moreninho. Aí coloquei o creme de leite, mexi, agora coloquei o bechamel. Ó, vou misturando. Que vai entrar agora, vai voltar para o fogo, vou colocar o gorgonzola. O gorgonzola, que você é cozinheira, você e o Marcos são cozinheiros, né? Degustadores, não pode exagerar muito, tem que ter um time, né? Então, olha, eu tô com uma pecinha aqui de gorgonzola,
eu vou de leve, ó. Vou dar uma harmonizada. Doutora, tem alguma diferença? Não, é molho branco. Se fosse por exemplo, um molho escuro, um molho madeira com demi-glace apurado, aí seria um vinho tinto secão. O ideal daí seria a gente conseguir colocar uma harmonização com o vinho tinto. Mas esse teu molho também, embora seja bechamel ou você tenha colocado queijo, se tivesse um outro acompanhamento como uma carne, um contrafilé, alguma proteína, a gente também poderia colocar um vinho um pouco mais potente dos tintos, né? Tem que olhar toda a composição do prato para a gente construir. Algumas dicas legais. Os molhos vermelhos, a gente pode colocar vinhos tintos, né? Um molho vermelho, um molho bolonhesa. Se eu tenho alguma coisa com cogumelo é uma ótima harmonização para as uvas Pinot Noir, tá? Tem um vinho aqui da uva Pinot Noir, que é uma uva de corpo leve. É um vinho tinto. É um vinho tinto, só que ele tem um corpo super leve e pouco tanino. A Pinot Noir é uma das únicas uvas, inclusive, que harmoniza com alguns estilos de peixe, porque a gente sempre fala que peixes e frutos do mar não harmonizam com vinhos tintos por conta do tanino. Certo. Só que alguns tipos de peixe, como o salmão, atum e peixes de rio com bastante gordura, eles harmonizam sim com o Pinot Noir, porque o tanino é bem discreto, é um vinho que tem bastante acidez, corpo leve. Então, às vezes, a pessoa chega no teu restaurante aqui, chefe João, e fala que quer comer um salmão, mas não toma vinho rosé, não toma vinho branco de jeito nenhum. A uva Pinot Noir vai suprir bem a função, vai agradar o paladar de quem quer o vinho tinto e não vai comprometer a qualidade do prato. Rita, se alguém quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, do teu profissional, como é que faz? Você tem alguma página? Você tem... Dá um toque aí, aproveita aí que... nós estamos falando com milhares de advogados e advogadas, hein? Meus colegas queridos, além de advogada, eu sou sommelier, especialista em enogastronomia, sou professora de enologia, enogastronomia, cerimonial, protocolo e etiqueta. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a vinhos, enogastronomia, harmonização, consultoria em vinhos, adegas, o meu Instagram é Vinea Enogastronomia, tá? Meu telefone, a Suzana vai deixar para vocês, se vocês quiserem procurar. Diga, 045 45 99982 7621. Me segue lá no Instagram, Vinea Enogastronomia, que a gente está sempre postando dicas de vinhos, essas dicas interessantes de rolhas e enogastronomia. Bacana. Então faz o seguinte, mano. Nós estamos finalizando o nosso molho de gorgonzola. Nós vamos preparar a massa e vou finalizar só com os pratos. Mas quero agradecer a oportunidade. Obrigado, Rita. Eu que agradeço. Obrigado você, em nome de você representando os advogados. Obrigado, pessoal, pela paciência de você ficar tantos minutos prestando atenção nessa turma aqui. Mas o nosso desejo é que não falte comida, nem bebida a ninguém, mas não falte sempre um advogado na sua vida. Obrigado aí. Obrigada.